informação do DNA e mandar para o ribossomo, que aqui no meu desenho são essas bolinhas pretinhas que estão aqui, bem meio laranjinhas, que estão por aqui. O RNA, ele tem um açúcar chamado ribose, RNA, ribose. Ele tem as bases A, C, G e U, ele não tem a letra T. E ele é um filamento único, ele é uma fita simples, ele não é dupla igual ao DNA. Nós temos 3 tipos de RNA. Nós temos o RNA que vai fazer o papel que eu disse para vocês, de levar a mensagem do DNA até o ribossomo. Esse RNA é um mensageiro, que é o que eu vou demonstrar aqui para vocês. Então, eu tenho o DNA. Esse DNA precisa mandar informação para o ribossomo. Ele vai copiar a informação no RNA mensageiro. Esse processo de cópia se chama transcrição. E é nesse processo de transcrição que a mensagem vai ser passada para o RNA mensageiro. Aqui está o meu DNA. Quando eu quero passar essa informação para o RNA, as fitas do DNA se abrem, uma delas é escolhida e essa informação vai ser passada numa nova molécula de RNA, que é uma fitinha só. De que maneira? Sempre que eu tenho T, eu vou colocar a base A. Sempre que eu tenho A, eu deveria colocar o T. Mas como no RNA não tem T, quem substitui o T é o U. Então, eu vou colocar o U. O G, eu continuo colocando a informação C, e o C eu continuo colocando o G. E assim eu monto a minha informação para ir para o ribossomo, para fabricar a mensagem de como é a proteína. Bom, essa informação saiu do núcleo pelos poros e chegou no ribossomo. E o ribossomo vai ter que traduzir ela. Ele vai ter que ler esta informação e vai ter que formar uma proteína. Esse processo, então, agora se chama-se tradução. O que ele vai fazer? O RNA mensageiro ele vai ser lido pelo RNA ribossômico. O RNA ribossômico é o que vai formar o ribossomo. E ele vai chamar o RNA transportador, que é o carinha que vai transportar aminoácidos. Então, cadê aqui a informação? Pera, deixa eu voltar aqui. Ele vai lendo, cada código que ele lê, ele chama o transporte que carrega o aminoácido. Junta-se todos esses aminoácidos, forma-se uma proteína que vai dar a característica para você. Olha aqui, pessoal, esse é o meu DNA. Eu abri o DNA, na verdade as enzimas abriram, e eu escolhi essa fita aqui como molde para fazer o RNA mensageiro. Então, para fazer esse RNA mensageiro, eu vou usar aquele código, T com A com T. T não pode, no RNA eu coloco U. C com G, T com A, G com C e assim por diante. Esse rosinha é o meu RNA mensageiro. O meu RNA mensageiro, ele vai até o ribossomo para ser lido. Quando ele encontra o ribossomo, que é essas bolinhas aqui amarelas, mais gordinhas, ele vai ler de 3 em 3 códigos. Esses 3 bases nitrogenadas, elas chamam códon, as 3 juntas. A, U, G. Quando ela lê o A, U, G, ela chama o RNA transportador, que tem um código que encaixa aqui. Então, ó, A com U com A, G com C. Isso daqui se encaixou. E do outro lado do RNA transportador, ele está transportando o aminoácido. Ele está trazendo para cá o aminoácido desse código. Aí, ele vai ler o próximo código, ACC. A com U, C com G, C com G, vai transportar esse outro aminoácido. Vai se ligando. E aí ele vai lendo, até ele formar a proteína, que vai dar a característica. E como é que eu descubro esse aminoácido? Existe uma tabela, que é a tabela dos códons do RNA mensageiro,
que ele mostra a cada 3 letras do RNA mensageiro qual seria o aminoácido que viria. Então, ó, eu vou seguir a sequência. Lá no meu exemplo, eu disse que ele tinha lido AUG. Achei aqui o AUG. O AUG é um códon que vai chamar o aminoácido MET, metionina. Então, foi por isso que lá no meu exemplo, o RNA transportador transportava o aminoácido MET. E ele vai lendo de 3 em 3 e chamando os aminoácidos que estão aqui elencados. Quando ele, por acaso, achar os 3 letrinhas, o AA, o AG ou o GA, ele é um stop codon. Ele quer dizer que acabou o processo de formação da proteína. E aí ele para de chamar aminoácidos e ele indica que a proteína está pronta para fazer a sua atividade. Observa nessa tabelinha, galera, que eu tenho vários códigos que chamam o mesmo aminoácido. Isso é bom, porque às vezes, se o RNA mensageiro tiver uma informaçãozinha errada, ele ainda vai ter o mesmo aminoácido e ele ainda vai ter a mesma proteína. Então, a gente evita vários erros no nosso corpo genéticos por causa disso acontecer. Agora, para finalizar, eu tenho aqui uma tabelinha comparando, então, o meu DNA e o meu RNA. O açúcar dos dois é diferente, um é desoxirribose e outro é ribose. As bases deles são diferentes, o ACGT e o ACGU. E o número de fitas entre eles é diferente, 2 e 1. Este daqui contém a informação, mas ele não consegue sair do núcleo. Este daqui vai participar de pegar essa informação, mandar para o ribossomo e fabricar uma proteína. Então, esse daqui vai participar do que nós estudamos agora, que chama-se síntese de proteínas. E tudo isso teve que acontecer para formar você. Uma última informação aqui, nós dizemos que o nosso código genético ele é degenerado, que é justamente isso que eu tinha falado para vocês. Mais de um grupo de 3 letras podem chamar o mesmo aminoácido. Galera, muito obrigada. Agora é com vocês. Eu vou passar alguns exercícios para vocês reverem esses conteúdos. E qualquer dúvida é só me procurar. Até mais!